Escutem essa. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, e divulgadas pelo jornal Gazeta do Povo, revelam que ele temia ser preso ou até morto por ordem do ministro. Mensagens obtidas pela Polícia Federal, escutem essa. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, e divulgadas pelo jornal Gazeta do Povo, revelam que ele temia ser preso ou até morto por ordem do ministro, caso contasse publicamente tudo o que sabia. Em 31 de março de 2024, Talhaferro escreveu para sua esposa pelo WhatsApp, aspas, "Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP." O que é FDP, alemão? Eu não sei o que é. Filho da pátria, é isso? Ele é um filho da pátria. No mesmo diálogo, Talhaferro expressou vontade de, aspas, "contar tudo de Brasília antes de morrer." Volto a aspas. "Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada. Mas não posso." Fecha aspas. Em seguida, Talhaferro deu como exemplo o caso de Mauro Cid. Aspas. "Vejo pelo Cid. Falou em um grupo privado algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade e o filho da pátria mandou prender ele de novo." Fecho aspas. Que coisas, hein? E é engraçado este caso do Talhaferro, né? Ele foi investigado na Vaza Toga. Mas existiam outras 3 pessoas, né? O segurança do Moraes, um juiz auxiliar do Moraes e o Ayrton Vieira, juiz instrutor do Moraes. Os outros 3 não foram investigados, só o Talhaferro. Então, não é investigação, né? É teatrinho. E essas mensagens revelam aí o seu pavor de morrer e também revelam algo que é muito importante para essa questão da denúncia contra Bolsonaro e outros 7. O que o Cid falou foi transformado em prova criminal. Afinal de contas, o Talhaferro, ele era o agente produtor de provas do Alexandre de Moraes, que também não foi investigado na Vaza Toga. Ninguém quis saber se foi ele que mandou falar aquilo mesmo, porque ele podia negar, podia falar, estão agindo pelas minhas costas. Mas, como diziam os antigos romanos, que tacet videtur, quem cala consente. Quando pode falar algo, é claro que quem cala consente. Ontem, o Alexandre de Moraes, ele fez, para mim, esta é minha opinião, Thiago Pavinato acha que ele fez uma cena, uma jogada ensaiada com o Paulo Gonetti. Porque o Paulo Gonetti vai jantar na casa dele. Aí a pessoa vai lá, vamos combinar, eu quero parecer mais humano. Eu quero parecer mais humano. O que posso fazer? Paulo Gonetti. Parece o Pinóquio, né? Falando com... Parece o Gepeto, né? Desejando que o bonequinho seja humano, né? Aí vem a fada da vida ao Pinóquio. Só que no Pinóquio não engana ninguém. Então é o Alexandre de Moraes, né, falando, como eu queria parecer humano. Aí o Gonê deu um parecer contrário para liberar certas pessoas por questões de saúde, e ele falou, eu vou contrariar, só para assim... É a minha imaginação trabalhando, tá? Porque quem fez o que fez com o Clezão e os argumentos que o Gonê e toda a turma lá do STF usou para tratar o corpo do Clezão, como objeto de descarte, não combinam com isso aí, tá?
Então aí o Moraes contrariou, né, o Globo solta, né, Moraes contrariou a manifestação do Gonete e decidiu liberar do regime fechado, passando para a prisão domiciliar o pastor Jorge Luiz dos Santos, de 59 anos de idade, condenado a 18 anos por participar das manifestações de 8 de janeiro. Aliás, ontem eu fui só fazer vou terminar essa questão do pastor e vou fazer mais uma observação. O pastor é hipertenso, o Clezão também era, e tem problema cardíaco. A defesa sustentou ao STF que o caso era cirúrgico e por isso Moraes autorizou a ida de Jorge dos Santos para casa, segundo algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar rede social e conceder entrevista. Ontem eu fui a pré-estreia do documentário novo do Brasil Paralelo, né? Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, muito bom, aliás, e tem uma questão interessante, né? Porque ele mostra como o Rio foi dominado pelo crime, absolutamente dominado pelo crime, é uma história que o professor sempre menciona, por um erro de cálculo do regime militar nos anos 70, que colocou presos políticos com traficantes na ilha do Rio Grande, né, no presídio ali da ilha do Rio Grande, e depois, é claro, com o Brizola, como as facções começaram a ganhar poder e comprar fuzis. Por exemplo, o primeiro fuzil apreendido no Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, foi em 1989, enquanto que a polícia do estado do Rio só foi comprar o primeiro fuzil no ano 2000. Então você imagina a loucura que é. Mas por que eu trouxe isso? Porque tem uma parte em que uma juíza criminal lá do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: uma pessoa que é presa por organização criminosa, tráfico de entorpecentes e uso de fuzil, com uso de fuzil. Então a pessoa está traficando pó ou crack com fuzil e faz parte de uma facção. A pena máxima que essa pessoa consegue pegar é de 15 anos. Agora a gente está vendo um pastor condenado a 18. Fala para mim se tem jeito esse país. É por isso que eu lembrei da pré-estreia. O documentário é muito bom. Aí a gente vê a Débora com 16 anos, por escrever com batom, um pastor pegar 18 anos e o traficante faccionado do Rio de Janeiro com fuzil. A lei garante a ele, reserva a ele no máximo 15 anos. Olha que loucura que é esse país. E se já não bastasse, né, o responsável pela indicação do Moraes ao STF em 2017, o ex-presidente Michel Temer, ele disse o seguinte ao jornal O Globo. Pode subir aí, Marcinho, o que o Temer disse ao Globo. O Temer disse ao jornal Globo, olha, eu enrolando porque não sobe o TP, o seguinte, o Marcinho está apertando e não sobe, e eu vou falando, sabe o que o Temer disse? Lembra da Chiquinha fazendo o festival da Boa Vizinhança Cunhonho? Né? Oh, querido, o que me diz a carta? Ele, é algo terrível. Aí ele esqueceu o texto, né? Mas, querido, o que disse que me dissesse, que dizia a carta? É algo terrível. Mas, querido, o que me dizia, que disse, que dissesse, que diz a carta? É algo terrível. Então, mais ou menos assim. Mas agora subiu o TP. O Temer disse ao Globo que é legítima a discussão no Congresso de um projeto de anistia. Mas considera que a melhor saída seria pelo próprio STF, com o STF reduzindo as penas dos condenados. Segundo Temer, essa é a solução mais viável. Até porque, na opinião dele, Moraes, que é relator dos casos ligados ao 8 de janeiro, vocês estão no carro, pare o carro. Uhum. Se está na moto, encosta, porque vai dar desgraça. Se está de pé, senta. Se está sentado, deita. O Temer falou que o Moraes não é uma pessoa inflexível. Vou abrir aspas para o Temer. Moraes é um ministro moderado, sensível e que sabe o que fazer. Não é um sujeito cheio de rancores. Fecho aspas.
Chupa que é de uva da Paula! Olha, a Gleice, ela discorda, viu? Porque quando teve a sabatina do Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, ela verbalizou lá, né, com as palavras dela, de que ele era um perigo à democracia porque ele era um militante partidário que fazia perseguição política a seus opositores, de acordo com a sua conveniência e do momento em que ele está. Então é o que está acontecendo agora. A Gleice hoje tece vários elogios ao ministro, mas o que ela falou lá atrás é o que está acontecendo agora. É um militante partidário que faz perseguição política aos seus opositores. E aí o Michel Temer, que foi quem o indicou, veio com essa agora de que ele é sensível e que não é um sujeito cheio de rancores. Olha, nós estamos vendo a perseguição pessoal dele a vários presos, né? Principalmente Daniel Silveira, o próprio Bolsonaro e vários outros casos. E a falta de empatia dele é patente. A gente vê em alguns momentos ele até rindo, né? Quando ele fala de algumas penas e multas de 30 milhões, ele ri, quer dizer, quase que... E aquele ensaio fotográfico também, sem mencionar aquele ensaio fotográfico que foi, assim, terrível. E aí a gente está, mais uma vez, falando dele, o supremo interplanetário líder, né? Porque se deixar, ele quer mandar nos Estados Unidos, ele quer mandar no X, ele quer mandar na Espanha. Ele está achando que ele vai ser o líder interplanetário. Eu acho que o grande problema do Alexandre hoje é que ele está conseguindo mandar só no Brasil e no resto do planeta ainda não. E aí? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.